A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês aí. Todos os irmãos de Alagoas, de Sergipe, de Pernambuco. Que a graça de Deus possa estar sobre nossas vidas. Fui convidado pelo pastor Natanael para estar dando uma palavra rápida. E hoje, já que nós aqui no Campo Sergipano estamos falando de missões, eu gostaria de falar um pouco de missões para vocês. Meu nome é Pastor Marcos Silveira, sou pernambucano, passei 12 anos em Alagoas e agora estamos conhecendo o Campo Sergipano. E Deus tem feito experiências maravilhosas aqui nesse campo. Cada dia mais a gente vê a mão de Deus nesse lugar. E eu creio, cada dia mais Deus vem me mostrando que foi Ele que nos trouxe, a minha família, para esse lugar. Porque é chegado a hora de fazer a diferença nas vidas de outras pessoas. Eu quero falar para você hoje, de uma igreja que transforma a vida. E essa igreja que transforma a vida é a igreja de 4 paredes? Também. Mas a gente tem que ir mais além. A igreja que transforma vidas é eu e você. Nós somos a igreja que transformamos vidas. Nós somos a igreja que temos que estar preocupado com as vidas que estão aí fora. E eu quero falar com você, baseado na palavra de Deus que fala aqui em Mateus capítulo 9, e o versículo 35 a 38, que fala assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando-as nas sinagogas deles, e preparando e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, portanto, porque andava desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, baseado nessa palavra, nós vemos aqui que nós temos que ser a igreja que transforma vidas. Eu vejo aqui um aprendizado que Jesus nos dá, porque eu tenho para mim que Jesus foi o primeiro missionário que teve na vida, e aí ele passou esse ide para todos, que a gente vê lá em Mateus 28, a partir do versículo 16 ao 20. Mas em cada situação na Bíblia, a gente vê o Senhor Jesus nos levando, nos ensinando a ser missionário. Ser missionário na nossa casa, ser missionário na nossa vizinhança, ser missionário na nossa comunidade, ser missionário no nosso trabalho, ser missionário na padaria onde a gente compra pão, ser missionário no lugar onde a gente vai comprar, no mercado. Aonde a gente for, a gente tem que ser missionário. E não é ser aquele crente chato não, que tem que dizer que tem que ser assim. Não. Com as nossas atitudes, a gente mostra Jesus na vida das pessoas. E nós temos que aprender que nós somos essa igreja que Jesus chamou. A igreja que transforma as vidas que estão aí. Pois o próprio Jesus, ele disse: Venham a mim todos que estão cansados e oprimidos. E se nós queremos ser verdadeiramente cristãos, que se chama parecido com Cristo, cristão, né? Então a gente tem que fazer as coisas que Cristo fazia. E logo no capítulo 25 eu vejo, e percorria Jesus toda a cidade e aldeia. E o que é que isso me chama a atenção? Que nós como igreja temos que conhecer a nossa comunidade.
Nós, como igreja, precisamos conhecer aonde estamos instalados, termos conhecimento de toda a nossa redondeza, de toda a nossa comunidade, de toda a nossa circunvizinhança. Para sermos igrejas do Senhor, precisamos conhecer o público que a gente quer alcançar. E como é que a gente vai conhecer? Através de relacionamento. Jesus se relacionava com as pessoas. Jesus não tinha preconceito. Jesus ele não escolhia aonde ele ia. Ele ia aonde estavam os cansados e oprimidos. E hoje o que não falta, meu irmão, é lugares que estão precisando de ouvir a palavra de Deus, de ser conhecido por Cristo. Porque as outras religiões, os outros cultos aí, estão sendo conhecidos nesses lugares, mas Cristo não está sendo conhecido. E quando Cristo vem ser conhecido nesse lugar, é de uma maneira muitas vezes errônea, de uns princípios baseados em dogmas humanos. E nós temos que levar o princípio bíblico, que é esta palavra. Nós temos que levar essa ordenância que está aqui. Não é colocar ideias da nossa mente, não. É colocar as palavras que Cristo fala. Outra coisa que me chama a atenção é quando a gente vê aqui assim, ó, e ensinando-as nas sinagogas dele, pregando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade e moléstia de peste. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Outra coisa que a igreja precisa. A igreja que transforma a vida precisa se preocupar com as pessoas. Precisa conhecer a necessidade das pessoas. A igreja que transforma a vida, ela não pode ficar dentro de quatro paredes, ela tem que sair para conhecer as necessidades da pessoa. E isso, a gente vai mais além, tem que se envolver, criar projetos, fazer com que aquelas pessoas saiam deste meio imundo, impuro e venham para o reino de Deus, o reino da luz. E aí algumas pessoas podem dizer, não, mas se for fazer que essas coisas vai se juntar com política. Não, você pode muito bem mudar a situação da sua comunidade sem precisar se envolver com política, só através da influência e da sua atitude. As igrejas, ela é antipartidária. A verdadeira igreja de Cristo tem que ser antipartidária. Não tem que olhar partido, nem quem vai votar, ou quem vai o vereador ou o prefeito. Não. A verdadeira igreja de Cristo, ela tem que tomar a atitude de fazer. E se alguém quiser ajudar, amém, glória a Deus, mas o nome dele não vai aparecer, porque o nome que tem que aparecer é o de Cristo. Não é o nome do pastor, não é o nome do diácono, não é o nome do presbítero, não. É o nome de Cristo que tem que aparecer. A igreja que transforma a vida precisa se preocupar com as necessidades da sua comunidade. E por último, é o versículo 35, novamente, que fala assim, a parte B. Ensinando-as nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A igreja que transforma a vida precisa ter o compromisso com a palavra de Deus. A igreja que transforma a vida que está aí fora, ela precisa pregar o evangelho, ela precisa ensinar às pessoas o que a palavra de Deus está dizendo.
E muitas vezes a gente confunde as coisas, a gente quer ensinar o que nós aprendemos no passado, o que a gente acha, o que a gente quer é besteira. A gente tem que ensinar o que está aqui nessa palavra. A igreja que transforma vidas, ela precisa ensinar. A gente vê Jesus dizendo isso lá em Mateus capítulo 28. Ensina, batiza-os. A igreja que transforma a vida. Eu e você precisamos ter o compromisso com a palavra de Deus, de passar essa palavra, de trazer essa palavra à vida de outras pessoas que estão precisando. Essa é a igreja que transforma a vida. É fácil demais a gente dizer esse último versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. É fácil demais a gente colocar a responsabilidade nos outros. Mas de vez de você orar, vá você. Se doe. Tire um tempo para ensinar o que você aprendeu, porque a própria palavra de Deus diz: o que tu ensinar, o que tu tivesse de graça, dai de graça. O que tu ganhasse de graça, dai de graça. Então vai ensinar a palavra de Deus, mas não vai querendo converter ninguém não, porque ninguém se converte assim não, porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Você só tem que falar a palavra, você só tem que pregar a palavra, você só tem que ensinar a palavra. Tantas e tantas gentes aí que tem a palavra, é mestre na palavra, mas precisa nascer de novo. Precisa ter uma vida regrada diante da palavra de Deus. Se voltar ao primeiro amor e ter um peniel com Deus, porque conhece da palavra, mas vive uma vida totalmente errada. Então vai ensiná-la. Vai ensinar a palavra de Deus, porque a igreja que transforma tem que ter o compromisso. Para você mudar vidas aí fora, você precisa ter o compromisso de ensinar essa palavra e fazer com que a sua vida seja exemplo para outros. Através da tua atitude, as pessoas irão ver Cristo em ti e em mim. Nós precisamos se comprometer, primeiramente, conhecendo toda a nossa comunidade. Segundo, se preocupando com as necessidades da nossa comunidade e procurando elaborar projetos para melhorar a situação da nossa comunidade. E terceiro, comprometimento com a palavra. É bom demais fazer coisas mirabolantes, fazer planos de conquistar, de impacto, disso, daquilo outro, de teatro, de pantomima, de ir para assinar. Isso tudo é maravilhoso. Mas o compromisso maior que a igreja tem que ter é com a palavra de Deus, é de ensinar essa palavra. E não transferir para outros, mas sim tomar para si. E eu e você precisamos ser essa igreja que transforma vidas. Eu quero orar por ti nessa hora. Senhor Deus e Pai, que tu possas, ó Deus, estar fazendo a diferença nesses lugares. E todos esses que ouvirem esta pregação, ou que verem essa pregação, que elas venham ser tocadas, serem impactadas, serem confrontadas pelo poder do Espírito Santo. E que cada um tome para si o compromisso de ser a igreja que transforma a vida. A igreja responsável por mudança,
porque aonde chegarmos, vamos poder dizer: é chegado o reino de Deus. Ficam na paz, que Deus abençoe e que o poder do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Até mais.